Da nossa série de Páscoa deste ano, série que nós estamos fazendo para mostrar como que algumas pessoas na Bíblia contavam a sua história com Jesus e sobre Jesus. E ao longo dessa série, nosso encorajamento é esse: qual é a sua história com Jesus? Se não fosse eu que estivesse aqui agora contando a minha história com Jesus, fosse você que estivesse aqui contando a sua história com Jesus, como seria essa história? O que você teria para contar sobre a sua história com Jesus? Aliás, você tem uma história com Jesus? Eu quero contar para vocês mais uma história sobre uma pessoa que teve um encontro com Jesus e ela nunca mais foi a mesma. Porque da mesma forma como a história da humanidade ela se divide de antes e depois de Jesus, a história de cada ser humano também precisa ter um antes e um depois de Jesus. E esse personagem que a gente vai ler hoje, ele teve um antes e um depois de Jesus. Eu quero compartilhar essa história com você. Eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8, versículos 26 a 39. E eu quero te mostrar mais uma vez um jeito de contar a história de Jesus. Se você quiser também, se você não trouxe sua Bíblia, eu vou estar projetando e você pode me acompanhar na leitura. Lucas capítulo 8, versículos de 26 a 39. Acredito de todo o meu coração que Deus quer falar conosco desta forma, em nome de Jesus. Navegaram para a região dos Gerazenos. Jesus e os discípulos navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente da Galileia. E quando Jesus ele pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. E fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando ele viu Jesus, nos diz o texto, quando ele viu Jesus, ele gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus tinha ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram o homem de quem haviam saído os demônios. Ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E eles ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse
porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Mas Jesus, diz o texto que Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa. Preste atenção nisso. Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. E este homem, Deus que obedeceu. Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade, o quanto Jesus tinha feito por ele. Até aqui. Endemoniado é a definição que nós temos para uma pessoa que concede o governo de sua vida para demônios. Endemoniado é alguém que já não tem mais o governo e o domínio de sua vida, porque agora sua vida é governada, dominada e controlada por demônios. Endemoniado é alguém que já não tem mais o controle de suas emoções, não tem mais nenhum compromisso com a moral, porque agora não é mais ele que toma conta de sua vida, e sim os demônios, para quem o endemoniado cedeu permissão, concessão para atuação. Essa é a definição correta sobre endemoniado. O que é errado é o nosso arquétipo de endemoniado. A definição de endemoniado é essa: alguém que cedeu o governo, o controle e o domínio de sua vida para demônios. Agora, o arquétipo, o tipo de demônio, de endemoniado que nós temos na nossa mente, a figura de endemoniado que nós temos na nossa mente, que é equivocada. Se você perguntar para a pessoa que está do seu lado: o que é um endemoniado? Ou como é um endemoniado? Eu aposto, sou capaz de dizer que a pessoa do seu lado diria: endemoniado é alguém que grita. Endemoniado é alguém que ganha uma força descomunal. Endemoniado é alguém que tem a feição distorcida, aliás, que perde toda a dignidade humana. Essa definição é uma definição equivocada sobre endemoniado. E eu acho que ela não é muito bíblica. A Bíblia vai falar, sim, de endemoniados que gritam. Mas a Bíblia também fala de endemoniados silenciosos. A Bíblia conta um caso de uma pessoa que está endemoniada, e por estar endemoniada, o demônio fez com que ela ficasse muda. Nem todo endemoniado grita. Sim, a Bíblia mostra casos de endemoniados que ficaram fortes, vieram uma força descomunal. Mas a Bíblia também mostra casos de endemoniados que ficaram fracos. Pessoas que, por estarem endemoniadas, ficaram fracas, debilitadas e doentes. A Bíblia mostra, sim, casos de endemoniados desfigurados, que têm toda a sua feição distorcida. Mas a Bíblia também mostra endemoniados que mantêm a mesma feição e podem passar desapercebido no meio das pessoas. Para mim, o caso mais clássico de endemoniado na Bíblia se encontra no livro de João, capítulo 13. E quem ficou endemoniado não foi qualquer pessoa, foi um apóstolo de Jesus. E não apenas endemoniado, não foi um demônio que tomou conta desse apóstolo, foi o próprio Satanás que tomou conta desse apóstolo. Nos diz a Bíblia em João capítulo 13 que quando Jesus estava compartilhando a ceia, a última ceia com seus discípulos, quando Judas pegou um pedaço de pão e comeu, diz o texto em João 13, você pode ler depois, que Satanás entrou no corpo de Judas. Satanás possuiu Judas, Satanás tomou o governo sobre a vida de Judas. E o que é interessante nesse texto é que Judas não gritou, Judas não saiu quebrando tudo, Judas não ficou super forte ou deformado. Ele ficou do mesmo jeito. Ele simplesmente se levantou e saiu
para entregar Jesus à morte. E a coisa foi tão sutil que os discípulos de Jesus nem entenderam, nem perceberam que ele estava encapetado, nem perceberam que ele estava endiabrado, porque nem todo endemoniado grita, nem todo endemoniado fica forte, nem todo endemoniado fica desfigurado. Sim, é verdade, alguns endemoniados gritam, mas outros abusam de crianças. Não, é verdade, alguns endemoniados, eles ficam fortes. Outros não, outros são bem simples e escravizam seres humanos. É verdade que alguns endemoniados, eles ficam com a feição toda distorcida. Mas alguns caminham entre nós na sociedade sem nem nós sabermos que estão endemoniados. Chegam em casa, agridem suas esposas e filhos, destroem seus lares. Se a gente ampliar nosso conceito de endemoniado, é possível que a gente vai perceber que existem muito mais endemoniados ao nosso redor do que somos capazes de dar conta. E no texto que nós lemos não era diferente. Na região dos Gerazenos, na região dos Gadarenos, diz o texto que nós lemos, no versículo 26, 27, que quando Jesus chegou naquela região, eu achei interessante isso. Diz o texto que foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Deveriam ter vários, mas um foi ao encontro dele. Deveriam ter muitos endemoniados na cidade, mas um em especial foi ao encontro de Jesus. E a Bíblia, essa história que Lucas contou, também ela é contada por Mateus e por Marcos. E quando a gente junta esses três textos, nós temos uma descrição que nos daria um referencial para fazer um retrato falado deste endemoniado gerazeno. Por exemplo, no texto de Lucas, o texto de Lucas vai nos falar, com toda essa mesma história, que este homem endemoniado fazia muito tempo que não usava roupas. Esse homem endemoniado, ele não conseguia viver em casa alguma, ele não tinha família. Na verdade, ele vivia entre os mortos, ele vivia nos sepulcros. E enquanto a gente vai conversando, tenta construir na sua mente a imagem e o que deve ter sido a vida deste homem. O texto de Marcos nos diz que, acrescentando aquilo que Lucas fala, que ninguém conseguia prender este homem. Ele recebia uma força e quebrava as correntes. Marcos ainda vai nos falar que noite e dia ele ficava se cortando com pedras. Lucas fala que os demônios levavam este homem para viver solitário. Marcos diz que este homem dia e noite gritava. E Mateus vai nos dizer que ele era tão violento, mas tão violento que ninguém podia passar na frente dele. Tenta fazer um retrato falado deste homem. Tenta descrever como é que deve ter sido a vida deste homem. Se a gente fosse fazer um retrato falado deste homem, nós diríamos que este homem, ele era alguém completamente solitário. Os demônios faziam com que ele vivesse em solidão. Diríamos que este homem era extremamente violento, agressivo. Diríamos que este homem, no nosso retrato falado, ele não tinha recursos, ele não tinha família, ele não tinha esperança. Este é o retrato falado deste homem. E ainda nos diz o texto que este homem, ele era conhecido como o endemoniado da cidade. Ou seja, ele já não é mais um cidadão gerazeno. O diabo destruiu a sua dignidade, a sua cidadania, e agora não é mais o cidadão gerazeno, ele é o endemoniado da cidade. E eu imagino, e agora a imaginação minha, de que nas primeiras possessões desse homem, as primeiras vezes que o demônio tomava conta dele, deve ser um espanto para a sociedade. Poxa, você viu um fulano? Saiu de casa, agrediu a mulher, por quê? Porque estava endemoniado. Você viu o fulano? O que aconteceu com ele?
Está lá no cemitério, fazendo o quê? Está sem roupa, gritando e se cortando com pedras. Que absurdo, nossa, que coisa, não. Você viu aquele cara lá? O que aconteceu com ele? Olha, ninguém consegue prender nem com corrente, porque quando os demônios pegam ele se transforma. No começo, talvez, foi um espanto para a cidade dos Gerazenos. Mas com o passar do tempo, se tornava comum. Ouvia-se alguém gritando, é o endemoniado da cidade. Ouvia-se alguém se agredindo e gritando de dor. Não, fica tranquilo, não se incomoda não. É só o endemoniado da cidade. E o que talvez era motivo de espanto, passa a ser algo comum e que entra na rotina da cidade. Talvez o que os Gerazenos tenham esquecido, e que muitos de nós esquecemos, é que por trás de um endemoniado existe um pai, existe uma mãe, existem irmãos, existem esposas, existem filhos, existe uma família que sofre por conta daquilo que o diabo está fazendo naquela vida. E se nós pararmos para pensar, isso não é apenas uma narrativa bíblica, não é apenas uma história bíblica. Talvez isso aconteça ao nosso redor. Talvez também conhecemos pessoas que vivem solitária, pensando em tirar a sua vida. Também nós temos que conhecer pessoas agressivas que não têm controle e que nem o Hulk faz. Depois que destrói tudo, eu machuquei alguém. Já foi, bateu, machucou, agrediu. Perdeu o governo de sua vida, o controle de sua vida. Por ter concedido o governo e domínio para Satanás. E esta era a vida deste homem. Uma vida solitária, uma vida totalmente destruída. Mas a vida dele era assim, até o dia que ele teve um encontro com Jesus. Porque o domingo de ressurreição nos ensina que quando Jesus chega, as trevas têm que dar lugar para a luz. A ressurreição nos ensina que quando a graça chega, o pecado vai embora. A ressurreição nos ensina que quando a vida chega, a morte está em retirada. E foi exatamente isso que aconteceu com este homem. Nos diz o texto que nós lemos que quando Jesus chegou, este homem correu ao seu encontro e os demônios começaram a perceber que já não poderiam mais tomar conta daquela vida, porque não existe demônio que suporte a presença de Jesus, não existe demônio que fique no mesmo ambiente que Jesus Cristo está. É o que aconteceu com este homem. Ele se prostra aos pés de Jesus e os demônios começam a perceber que acabou para eles, perdeu. Você não vai governar mais, você não vai dominar mais, acabou o seu legado. Os demônios não se dão por vencidos e eles fazem um último pedido para Jesus. Eles pedem: Jesus, já que a gente vai sair deste homem, permita-nos entrar nos porcos. E diz o texto que Jesus permitiu, e quando esses demônios entram nos porcos, os porcos vão ao precipício, se afogam. Se não me engano, é o texto de Marcos que diz que eram aproximadamente 2.000 porcos. Este é o fim do governo do mal sobre a vida deste homem, e sempre que o mal se encerra, inicia-se um novo governo, uma nova história, uma nova vida. E foi o que aconteceu com este homem. Este homem, antes de conhecer Jesus, ele era um endemoniado da cidade, ele era o solitário, ele era o agressivo, ele era aquele que se machucava e machucava outros. Isso era antes de Jesus. Porque depois que ele conheceu Jesus, absolutamente tudo mudou. Ele não poderia conhecer Jesus e continuar solitário. Não dá. Não tem como conhecer Jesus e continuar agressivo. Não tem como conhecer Jesus e continuar sendo influenciado pelo diabo. Não dá. E esse homem nos mostra isso. A transformação do antes e o depois de Jesus. Nos diz o texto que depois que ele teve um encontro com Jesus, depois que Jesus transformou a sua vida, depois que Jesus, a história dele se misturou com a história de Jesus,
Diz o texto que quando isso aconteceu, as pessoas que tinham visto os demônios entrando nos porcos saíram, foram espalhar a notícia para a cidade, e quando voltaram, viram um homem de quem havia saído demônios. Esse homem estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E o versículo 36 ainda diz que os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Controle, ele é agora alguém que é controlado por Jesus. Ele já não é mais o sem recursos. Agora Jesus devolve a dignidade dele, devolve a humanidade dele. Ele volta a ser a imagem e semelhança de Deus. Este homem agora, ele já não é mais o agressivo. Não, agora ele tem um encontro com Jesus. Agora ele recuperou o juízo. Agora ele é uma nova criatura. Ele é alguém que teve encontro com Jesus. É o mesmo homem, mas não é a mesma pessoa. Você entende? Trata-se do mesmo, mas é o mesmo diferente. É aquele que já não é mais igual antigamente, porque não tem como ter um encontro com Jesus e continuar igual antigamente. Não tem como ter tido um encontro pessoal com Cristo ressurreto e continuar a mesma pessoa e com os mesmos atos e fazendo as mesmas coisas. Que é o que esse homem nos mostra. Seria muito estranho para nós ler o texto e ver que Jesus libertou esse homem e na semana seguinte ele voltou para os sepulcros. Seria muito estranho para nós ler o texto que Jesus transformou esse homem, mas ele ainda está no processo de transformação. Não existe isso. Encontro com Jesus é marcante, é pontual, é direto, é para uma vida inteira. Que foi o que aconteceu com este homem? E aí eu fiquei pensando, gente, imagina a situação na cidade, porque ele era endemoniado da cidade, é quase um patrimônio, é o endemoniado da cidade. E aí, aqueles que tomavam conta dos porcos foram contar para todo mundo, e chegaram, viram um endemoniado. Nem dá para chamar mais de endemoniado, infelizmente a Bíblia não dá o nome dele, tinha que ter dado o nome, porque ele não é mais um endemoniado, agora ele é alguém que foi transformado por Jesus. E os cidadãos chegam, e eles olham esse homem transformado por Jesus, lindo. E eu te pergunto, qual deveria ser a atitude destes homens, desta população? Transformou esse? Jesus, espera aí, tem mais uns 15 demoniados, a gente vai trazer para o Senhor. Jesus, não sai daqui não, porque a gente conhece mais uns 10 demoniados e a gente tem certeza que se encontrar com o Senhor também vão mudar de vida. Os cidadãos deveriam ter feito isso. Eles deveriam ter levado todos os endemoniados da cidade para Jesus transformar. Imagina uma cidade inteira sem endemoniados. Imagina que lugar abençoado, que lugar prazeroso de viver, onde não há mais agressão, onde não há mais manipulação, onde não há mais maquinação para o mal. Eles deveriam levar todos os endemoniados. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Nos diz o texto que quando eles viram o que aconteceu, eles pediram que Jesus saia da cidade. Por favor, sai da cidade. Eles ficaram dominados pelo medo. E eu me perguntei, preparando a mensagem essa semana, por quê? Libertar alguém não é bom? Não é algo bom? Alguém que é liberto por Jesus não é algo bom? Não é bom alguém ter uma vida transformada por Jesus? É, lógico que é. Então por que eles ficaram dominados pelo medo? Vou fazer uma simulação para você entender por que eles ficaram dominados pelo medo. Tenta imaginar Jesus entrando no shopping Colinas. E aí Jesus encontra o endemoniado lá no shopping Colinas. E o endemoniado vem, se prostra aos pés de Jesus. E Jesus, no meio da praça de alimentação, sem fazer espetáculo, sem dar show, fala somente: sai. E os demônios falam para Jesus: Jesus, antes da gente sair, a gente pode entrar nos carros? E Jesus falaria: olha, pode entrar. E aí então os demônios entrariam nos carros
e os carros começariam a sair do estacionamento e pular no córrego do Vidoca. Já pensou na cena? Já pensou na cena? E as pessoas... Aí eu te pergunto, se fosse o teu carro, que um demônio entrasse e pulasse no córrego do Vidoca, você ia ficar feliz com aquele que foi liberto? Ou você também ia falar, Jesus, sai, é melhor você sair do shopping? Porque vai que mais endemoniado aparece e o Senhor quer libertar e eles entram nos caixas eletrônicos das nossas contas. Você entende? Você entende o coração humano que prefere porcos do que uma pessoa liberta? Você entende a nossa pecaminosidade que prefere bens do que uma pessoa transformada? É claro que isso é hipotético, óbvio. Mas eu fico pensando, se fossem os nossos porcos, que eram a fonte de renda daquela sociedade, que tivesse se atirado aos precipícios, ficaríamos felizes. Jesus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor libertou esse homem que há tanto tempo está com a vida destruída. Ou também nos faríamos parte desse grupo que fala, Jesus, olha, é melhor o Senhor sair daqui da nossa cidade, porque vai que o Senhor quer libertar mais algum demoniado, e se a moda pega, e o Senhor começa a permitir que os demônios entrem nas nossas posses, e quer ficar sem nada, só com pessoas libertas. Só com pessoas libertas. Marcos capítulo 5, versículo 15, que conta essa mesma história, diz que quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Versículo 16, os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera com o endemoniado e falaram também sobre os porcos. Olha, Jesus libertou, mas a que custo? 2.000 porcos que morreram. Vamos mandar Jesus embora. Vai que ele quer matar o resto dos porcos. Mas e quem foi liberto? Quem foi liberto não importa. Importa que a gente perdeu a nossa fonte de renda. Os demônios se precipitaram e foram destruídos. Mas a influência deles era muito maior do que naquele homem. Era uma influência em uma sociedade que preferia demônios, preferia mortos ao invés de pessoas livres. Este homem foi transformado por Jesus. Este homem teve uma vida totalmente restaurada por Jesus. A sociedade não deu valor por aquilo que Jesus fez, mas este homem ele sabia muito bem quem ele era, como ele estava vivendo e o que Jesus fez por ele. Pode ser que a nossa sociedade também não valorize transformação de vida. Pode ser que os valores da nossa sociedade também não dêem muito valor para aquilo que Deus faz. Mas isso não muda o fato. Isso não muda o fato que o mesmo Jesus que libertou esse homem, liberta todo e qualquer homem que nesta noite se colocar aos pés dele. O mesmo Jesus que transformou vidas nas narrativas bíblicas. A ressurreição nos lembra que está vivo e pode transformar vidas ainda hoje. A todos aqueles que se renderem aos seus pés, a todos aqueles que colocarem o governo de suas vidas nas mãos do Senhor, a todos aqueles que colocarem o domínio, você fala, Jesus, o domínio não é mais meu, e nem de demônios, e nem mais de ninguém. O domínio da minha vida agora é seu, Jesus. Tome, conduza a minha vida, conduza a minha história, mude a minha vida. O mesmo Jesus continua transformando vidas. A Páscoa vem nos lembrar que o Cristo está vivo. E o Cristo vivo transforma vidas ainda hoje. Solitário? Nunca mais. Com Jesus, nunca mais. Adesivo? Era lá atrás. Agora com Jesus já não dá mais. Violento? Sem esperança? Sem família? Não. Agora não, porque agora eu tive um encontro com Jesus e Ele mudou tudo. Ele mudou tudo. Ele mudou tudo. Tudo. Ele mudou tudo. Ele mudou tudo. Ninguém mais vai ver nos sepulcros entre mortos, porque Ele mudou isso. Ninguém vai mais ver o rosto desfigurado, uma vida desfigurada, porque Ele mudou.
Ele mudou. Ninguém vai mais me encontrar aonde eu estava antes, porque eu saí daquele lugar e agora estou com Cristo na minha caminhada para sempre. Para sempre. Não é de brincadeira, não é de vez em quando, é para sempre. É para sempre. É uma verdade que eu quero viver todos os dias, é para sempre. Não é brincadeira, é uma vez por todas, é para sempre. E essa é a grande demonstração de que é para sempre, de que é definitivo e marcante. O homem pediu: Jesus, deixa eu ir com você, Jesus. Deixa eu seguir viagem com o Senhor. O Senhor foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. Deixa eu seguir viagem com o Senhor. E Jesus fala para ele: você não vai fazer isso. Você não vai seguir comigo. Eu pensei: Jesus, mas por que o Senhor não deixou ele seguir com o Senhor? Porque imagina este homem caminhando com o Senhor e o Senhor falando: olha, esse foi o que eu libertei. Esse foi o que eu libertei. Talvez seria algo especial, seria um bom testemunho. Mas Jesus tem um testemunho maior para me dar, que é dentro de sua própria casa, que é no meio daqueles que o conhecem muito bem. Jesus fala: olha, volta para casa e conta para todo mundo o que Deus fez por você. Em Marcos capítulo 5, ainda é um texto que me agrada também bastante, que diz que quando esse homem quis ir com Jesus, diz o texto que Jesus falou assim: olha, faz o seguinte, volta para casa, volta com a sua família e anuncie-lhes o que o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Não vem contar comigo na minha jornada, no meu projeto. Faz o seguinte, enquanto eu anuncio aqui, você vai contar para a tua família, você vai contar para a tua casa, você vai contar para aqueles que um dia te conheceram como endemoniado, para que eles conheçam o poder de Deus. E essa história é muito especial para mim, porque diz o texto que este homem, ele não fez como muitos de nós. Senhor, eu quero te entregar a minha vida, eu confesso meus pecados, e eu recebo a ti como Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus, amém. E se senta. E alguém pergunta: o que você está fazendo sentado aí? Não é que eu entreguei minha vida para Jesus, e agora, glória a Deus e aleluia, estou bem aqui, olha que confortável, olha que delícia, tem ventinho, tem coisas que eu gosto. Não foi o que esse homem fez. Esse homem teve um encontro com Jesus e diz a palavra que ele anunciou por toda a cidade. Ele não se contentou em contar apenas para a sua família. Ele anunciou para todo mundo. Para todo mundo que Deus tinha feito por ele. O texto de Marcos vai dizer que ele anunciou para uma região chamada Decápolis, que era uma região de 10 cidades. E nos diz Marcos que todos os que ouviram a história desse homem ficaram admirados com o que Deus tinha feito por eles. Detalhe, pega esse detalhe. Esse homem não conhecia um versículo bíblico. Penso que nem Bíblia ele teve contato. Ué, mas peraí, como é que ele anunciou então para o mundo inteiro quem é Jesus sem Bíblia? Olha, eu imagino ele chegando e falando: Jesus me libertou. Deixa eu te contar como era a minha vida. Era assim, 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 mas Jesus me transformou e olha como eu estou agora. Olha o que ele fez comigo. Não, mas conta pra gente aí, com que madeira foi feita a Arca de Noé? Não faço ideia, o que eu sei é que Jesus transformou a minha vida. Não, mas diga para mim, Jesus vai voltar antes, durante ou depois da tribulação? Olha, eu não sei, o que eu sei é que Jesus mudou a minha história. Eu não sei te contar nada de Bíblia, o que eu sei é te contar o meu jeito de contar a história dele. O que eu sei é te contar o que ele fez para mim, o que ele representa para mim, e o quão importante ele é para mim, e o quanto que eu não consigo mais viver sem ele. Isso eu sei te contar. Isso eu sei te contar de cor salteado e quantas vezes você quiser. Porque eu sei quem eu era,
eu sei como eu vivia, eu sei de onde Ele me libertou. O texto diz que por onde esse homem andava, as pessoas ficavam admiradas. Uau! Não era o demônio, era o demônio, não dá para falar de endemoniado agora, porque Jesus mudou a vida dele. Não era o que agredia, não, esse era, mas não é mais. Agora ele é um doce de pessoa, até pode abraçar ele. Todos ficavam admirados, porque era notório o que Deus tinha feito na vida dele. E quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, quem é que está admirado com a nossa fé hoje em dia? Quem que olha para a tua vida, para a tua fé, para a tua história e fala, uau, olha só o que Deus fez na tua vida? A nossa fé cristã, evangélica, protestante tem provocado a admiração de quem? Se a nossa fé não está provocando a admiração de ninguém, das duas uma. Ou nós não estamos anunciando o que Ele fez por nós, ou talvez nem nós nos maravilhamos mais com aquilo que Ele fez por nós. Quem dirá os outros? Quem dirá os outros? Essa é uma história bíblica, um jeito de contar a história de Jesus. Mas é a história do Gerazeno. E você? Qual que é o seu jeito de contar a história dele? O que ele fez por você? O que ele fez por você é tão importante que você valoriza. O valor que você dá a isso muda a sua história. Vai ser capaz de te influenciar amanhã? Ou é só mais uma história? Eu quero te convidar a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. E esse é o tipo de pregação que não tem conclusão. Esse é o tipo de pregação que não tem conclusão, porque quem vai concluir essa mensagem vai ser você quando sai daqui. Pode ser que você saia daqui decidido que o governo da sua vida continua na sua mão ou na mão de Satanás, que dá no mesmo. Acaba sendo a mesma coisa. Mas se Deus te trouxe aqui, eu acho que se Deus te trouxe aqui nessa noite, é porque Ele não quer mais que você governe sua vida, ou que demônios governem sua vida. Se Deus te trouxe aqui nessa noite, eu tenho absoluta convicção de fé. É porque Ele quer exercer o governo sobre sua vida. É porque Ele quer te tomar, Ele quer transformar a sua história, Ele quer te influenciar, Ele quer te dominar, Ele quer te conduzir vitoriosamente daqui até a eternidade. Aí, detalhe, enquanto você caminha com Ele até a eternidade, Ele vai falar a mesma coisa para você. Conte para todo mundo o que Deus fez por você e como teve misericórdia de você.